Bom, então, hoje, retomando os nossos estudos do livro Há 2000 anos, nós vamos entrar no último capítulo da primeira parte desse livro, o capítulo 10, que tem como título O Apóstolo da Samaria. O capítulo que nós terminamos, né, no finalzinho do ano passado, foi o capítulo 9, a calúnia vitoriosa, que mostra aquele capítulo em que o Públio ele acaba envolvido com a desconfiança e a mentira, né, que a Fúvia e criou e cultivou e fez com que aquilo se cada vez mais fosse sendo acreditado, acabou triunfando. E o Públio Lentulus, o senador, acha que a esposa trai ele com o governador da Palestina ali, Pôncio Pilatos, e por isso, no final do capítulo, ele inclusive rompe com todas as relações afetivas que ele teria por ela, a não ser a obrigação de mãe. Ele, como ela ainda, né, eles têm a Flávia, né, a filha, ele deixa ela ainda ali por conta da filha. E aí vamos entrar agora no capítulo 10, que se chama o Apóstolo da Samaria. Jesus, né, já foi crucificado no livro, ali já passou essa passagem. O apóstolo da Samaria é justamente Simeão, que é o tio de Ana. Ana, que era uma das trabalhadoras da casa ali do senador. Uma serva direta da Lívia, da esposa do senador. E que então, nesse contexto que a Lívia agora está sofrendo muito com essa mentira que o Públio acredita que ela realmente traiu ele. E ela está vivendo dessa maneira e vamos ver o que acontece agora aqui, começando hoje, mas a gente não vai conseguir acabar o capítulo. No dia seguinte, então ao acontecimento da briga do Públio, né, da conversa que ele teve com a Lívia, Públio Lentulus incentivou as pesquisas do filhinho entre quantos peregrinavam nas festas da Páscoa em Jerusalém, instituindo o prêmio de um grande sestércio, ou sejam, 2.500 asses, para quem apresentasse aos seus servos a criança desaparecida. Então, lembrando que Jesus foi crucificado porque chegou em Jerusalém na época da Páscoa e tá para acontecer a grande festa da Páscoa, então Jerusalém recebe muita gente. E Públio acredita que é uma oportunidade dele encontrar o filho. E por isso ele oferece um prêmio, um valor grande, né? Esse grande sestércio, que equivale a 2.500 asses, dinheiro local ali, era uma fortuna. Então seria algo atraente a alguém entregar, alguém descobrir o paradeiro do filho dele, do Marcos, e ele poder nesse momento, nesse local, alguém ver, alguém perceber a presença do menino ali e acabar entregando ele de volta para os pais. Não devemos esquecer que a criada Semele, bem como suas companheiras de serviço, foram submetidas ao mais rigoroso inquérito por ocasião do castigo aos servos imprevidentes encarregados da vigilância noturna em casa do senador. A Semele foi a criada que participou do rapto, né? Ela que entregou ao André de Gioras a criança. Mas então só está lembrando aqui, Públio falando que houve uma grande pressão por parte do senador, dos responsáveis pela segurança da criança no dia do desaparecimento. Públio não admitia castigos físicos às mulheres, mas, no caso misterioso do desaparecimento do filhinho, submeteu as criadas a um interrogatório francamente impiedoso. Então foi algo pesado, algo que realmente passou dos limites do que ele normalmente concebia ou impunha. Inútil declarar que Semele protestara a mais absoluta inocência, nada deixando transparecer que pudesse comprometer sua conduta. Entretanto,
As 3 servas que mais diretamente cuidavam do pequeno, entre as quais estava ela incluída, foram obrigadas a colaborar com os escravos na procura de Marcos pelas praças e ruas de Jerusalém, embora tivessem suas horas diárias consagradas ao descanso. Então ele fez naquele momento, naquele dia, todos participarem dessa busca ali, mesmo que fosse um momento de descanso. Essas horas aproveitava Semele para visitar ou rever relações amigas, passando a maior parte do tempo no sítio onde André cultivava as suas oliveiras e vinhedos frondosos, a pouca distância da entrada para os centros principais. Então, olha aqui, ó. Um dos locais que a Semele frequentava com frequência era a própria sítio, né, do André de Gioras, que foi o raptor do menino. Que, como fala, né, a pouca distância da entrada para os centros principais. Neste dia, vamos encontrá-la aí em animada palestra com o raptor e sua mulher, enquanto a criança dormitava ao canto de um compartimento. Então, o menino está ali, no sítio do André, o André e a mulher, né? E a Semele, que com frequência visitava ali o André. E aí, no dia então do grande, da Páscoa, né? Ali a Semele foi até lá. Com que então o senador instituiu o prêmio de um grande sestércio a quem lhe devolva a criancinha? Pergunta André de Gioras, admirado. Quer dizer, a Semele foi contar para o André que o senador, né, está dando esse prêmio. É verdade, exclamou Semele pensativa. E na realidade, trata-se de grande soma em dinheiro romano que ninguém ganhará neste mundo. Se não fosse o meu justo e ardente desejo de vingança, replicou o raptor com o seu malicioso sorriso. Era o caso de irmos abocanhar essa respeitável quantia. Mas deixa estar, que não precisamos de semelhante dinheiro. Nada necessitamos desses malditos patrícios. Então, olha isso. Até o André ficou balançado. Falou assim: se não fosse a minha vingança, eu devolveria agora o filho para pegar o prêmio. Semele escutava-o, indiferente e quase completamente alheia à conversa. Entretanto, o interlocutor não perdia de vista as características fisionômicas de sua cúmplice, como se tentasse descobrir no seu modo simples e humilde algum pensamento reservado. Porque imaginem, né? É algo tentador. Então, a Semele é alguém que sabe do paradeiro da criança e ela pode querer, então, entregar aonde está essa criança para receber o prêmio. E aí, o André de Gioras sondando para ver se consegue sentir se essa é a intenção dela, né? Foi assim que, no intuito de lhe sondar a atitude psicológica, disse em tom aparentemente calmo e despreocupado, como a inquirir dos seus propósitos mais secretos. Semele, quais são as últimas notícias de Benjamim? Ora, Benjamim, respondeu ela, aludindo ao noivo. Quer dizer, Benjamim é o noivo dela. Ainda não se resolveu a marcar o casamento, em definitivo, atento às nossas inúmeras dificuldades. Como não ignora, todo o meu desejo de trabalhar se resume na consecução do nosso ideal de adquirir aquela casinha de Betânia, já sua conhecida. E tão logo venhamos a conseguir nosso intento, estaremos unidos para sempre. Então, olha isso, o André percebe, né, que ela só não casou ainda com o homem amado por uma dificuldade financeira. Não conseguiram ainda ter a casa, a compra do local. E aí então consegue saber qual que no íntimo, né, dela vai. Ainda bem, disse André, com a atitude psicológica de quem encontrava a chave de um enigma. Com o tempo haverão de conseguir todo o necessário à aventura de ambos.
Da minha parte, pode ficar descansada, porque tudo farei por auxiliá-la paternalmente. Muito grata, exclamou a moça reconhecida. Agora há de permitir que volte ao trabalho, porque as horas parecem adiantadas. Ainda não, falou André resolutamente. Espere um momento. Quero dar-lhe a provar do nosso vinho velho, aberto hoje somente para comemorar a circunstância feliz de nos acharmos com vida, depois do medonho temporal de ontem. E correndo ao interior, penetrou na adega, onde tomou uma bilha de vinho espumante e claro, deitando-o com fartura numa taça antiga. Em seguida, foi a um quarto contíguo, onde trouxe um tubo pequenino, deixando cair na taça algumas gotas do conteúdo, monologando baixinho. Então, olha isso, ele botou o vinho e botou umas gotinhas de alguma substância junto. E falando em voz alta sozinho, né, baixinho. Voz alta não, voz baixa. Ah, Semele, bem poderias viver se não surgisse esse prêmio maldito, que te condena à morte. Benjamin, o casamento é uma situação de amargurosa pobreza. Uma soma de 1.000 sestércios constitui tentação a que não poderia resistir o espírito mais bem intencionado e mais puro. Então, para ele, ela vai entregar. Ela não vai resistir à tentação desse prêmio. E por isso resolve, então, envenenar ela. Enquanto foram as aperturas e outros castigos, estava certo, mas agora é o dinheiro. E o dinheiro costuma condenar as criaturas humanas à morte. E misturando o tóxico violento no vinho que espumava, continuou resmungando. Daqui a 6 horas, minha pobre amiga estará penetrando o reino das sombras. Que fazer? Nada me resta senão desejar-lhe boa viagem. E nunca mais alguém saberá deste mundo que em minha casa existe um escravo com o sangue nobre dos aristocratas do Império Romano. Então é difícil até da gente imaginar, né? Puxa vida, como é que um senador não consegue encontrar o paradeiro do filho? Mas ninguém sabia. Somente ele, e viviam isolados ali, né? Somente a Semele. E agora ele acha que ela vai, na cabeça dele, ela vai entregar. Então ele vai precisar liquidar ela. E o veneno que ele está usando com ela, olha isso, olha até isso, né? Pensa. Tem 6 horas para o momento fatal. O que dá tempo dela voltar para a casa dela e ter um mal súbito lá e não morrer nas dependências da casa dele. Em 2 minutos, a desventurada serva do senador ingeria satisfeito o conteúdo da taça, agradecendo a sinistra gentileza com palavras comovidas. Da porta de sua vivenda empedrada, observou André os passos derradeiros da sua cúmplice, nas derradeiras curvas do caminho. Ninguém mais pleitearia o grande sestércio oferecido pela desesperação de Lentulus, porque precisamente à noitinha, quase às 19 horas, Semele experimentou uma sensação de súbito mal-estar, recolhendo-se ao leito imediatamente. Suores abundantes e frios lavaram-lhe as faces já descoradas, onde se notava o pallor característico da morte. Ana, que já havia regressado compungida aos afazeres domésticos, foi chamada à pressa a fim de ministrar-lhe os socorros precisos, encontrando-a, porém, no auge da aflição que assinala os moribundos prestes a se desvencilharem do cárcere da matéria. Então, olha isso, a Ana chegou no momento crucial do desencarne da Semele. E foi chamada para socorrer, porque a Semele começou a passar mal, se recolheu, mas depois provavelmente pediu socorro, né? E a Ana chegou e fala: Ana, exclamou a agonizante em voz sumida, eu morro, mas tenho a consciência pesada, intranquila. Semele, que é isso? Replicou a outra, fundamente comovida. Confiemos em Deus, nosso Pai Celestial, e confiemos em Jesus.
que ainda ontem nos contemplava da cruz dos seus sofrimentos com um olhar de infinita piedade. Sinto que é tarde, murmurou a agonizante nas ânsias da morte. Eu apenas queria um perdão. Olha isso, a Semele se arrependendo, né? E praticamente entregando o que estava acontecendo, mas ela com a voz já no final, né? Naquele momento em que dá tempo, não dá tempo, mas tentando falar e falando alguma coisa para Ana. Todavia, a voz entrecortada e rouca não pôde continuar. Um soluço mais forte abafara as últimas palavras, enquanto o rosto se cobria de tons violáceos, como se o coração houvesse parado instantaneamente, estringido por incontrastável força. Ana compreendeu que era o fim e suplicou a Jesus recebesse em seu reino misericordioso a alma da companheira, perdoando-lhe as faltas graves que, por certo, haviam dado motivo às palavras angustiosas dos últimos momentos. Quer dizer, a Ana percebeu que ela tinha algum sentimento de culpa por alguma coisa, mas não faz ideia do porquê. Só consegue pedir a Jesus que ajude ela, porque ela fala assim: se ela está pedindo pelo menos um perdão antes de morrer, é porque alguma coisa ela fez que ela se arrependeu e queria o perdão. E chamado um médico ao exame cadavérico, verificou, no empirismo da sua ciência, quer dizer, com a relatividade do que se consegue com a medicina da época, né? Ele constatou que Semele expirara por deficiência do sistema cardíaco. E longe de se descobrir a verdadeira causa daquele fato inesperado, o segredo de André de Gioras se envolvia nas sombras espessas do túmulo. Então, se existia alguma possibilidade do senador, de alguém entregar onde estava o paradeiro do filho dele, essa possibilidade estava morrendo naquele momento. E ela não conseguiu falar nada para Ana. Então Semele morreu, morta ali pelo veneno do André de Gioras. Ana e Lívia tiveram ensejo de trocar impressões sobre o doloroso acontecimento, mas ambas, embora a funda impressão que lhes causavam as derradeiras palavras da morta, encaravam a sua passagem para a outra vida na conta dessas fatalidades irremediáveis. Quer dizer, ficaram impressionados talvez com uma confissão, né, na beira da morte dela, mas não achavam nada, não chegaram a desconfiar de nada, que ela pudesse ter sido morta, né, por veneno, que ela pudesse ter alguma, que aquilo pudesse ter alguma relação com o desaparecimento do filho da Lívia, mas simplesmente realmente comentavam o que era curioso essa tentativa de perdão dela. Públio Lentulus, em seguida a esse fato, apressou o regresso à vivenda de Cafarnaum, que adquirira ao antigo dono em caráter definitivo, prevendo a possibilidade de longa permanência em tais lugares. O regresso foi triste, jornada trabalhosa e sem esperança. Então, acabou, né, a Páscoa. O momento final de permanecer ali na esperança de encontrar o filho, aquela festa, o evento, tinha passado. Então, Públio resolve, e já tinha isso nos planos dele, né, voltar para Cafarnaum. E por que não voltar, né, para Roma, para o Império? Porque ele ainda, o desaparecimento do filho, acho que quem é que vai conseguir sair de perto do local onde provavelmente pode encontrar um filho desaparecido, né? Então, ele por isso, inclusive, volta para Cafarnaum e ele adquire o local com intenção de passar ali por tempo indeterminado. Os servos numerosos não chegaram a perceber a profunda divergência agora existente entre ele e a esposa, e foi assim que, verdadeiramente separados pelo coração, continuaram no lar a mesma tradição de respeito perante os subordinados. Então, a vida dentro da casa deles, aparentemente para os servos, continuou a mesma. Eles só não tinham mais
nenhuma relação marido e mulher, nenhuma intimidade, nenhum afeto. Ele tratava ela com respeito da mesma maneira perante os criados, a ponto deles não perceberem. Depois de alguns dias de sua segunda instalação na cidade próspera e alegre, onde Jesus tantas vezes fizera soar doces e divinas palavras, o senador preparou copioso expediente para o amigo Flamínio, bem como para outros elementos do Senado, enviando Comênio a Roma, como portador de sua inteira confiança. Ele resolve então escrever uma carta depois que se restabelece em Cafarnaum, uma carta para o Flamínio e para outros do Império Romano ali, né, de Roma, e ele designa esse tal de Comênio para levar essa carta. Odiando a Palestina, que tantas e tão amargas provações lhe reservara, mas preso a ela pelo desaparecimento misterioso do pequenino Marcos, o senador solicitava a Flamínio a sua intervenção particular para que o seu tio Sálvio regressasse à sede dos seus serviços na capital do império, tentando livrar-se da presença de Fúvia naqueles lugares. Então, olha isso, na carta, uma das coisas que ele pede é que, porque ele odeia a Palestina, mas ele está lá por conta do desaparecimento do filho. Mas ele não quer continuar ao lado do tio e da esposa dele, que apesar da esposa dele ter mostrado uma verdade para ele tem uma sensação, uma aparente verdade, né? Ele não gosta da Fúvia e ele quer de alguma maneira afastar a presença dela ali. Então, ó, livrar-se da presença de Fúvia naqueles lugares, porquanto lhe dizia o coração, na intimidade do pensamento, que aquela mulher tinha uma influência nefasta no seu destino e no de sua família. Então ele alegava as coisas ruins que estavam acontecendo à família dele, a presença, alguma coisa dizia que ela, ou por vibração, ou por intenção, ou por manipulação, não sei. Mas ele, pelo que foi dito aí, ele sentia que a presença da Fúvia era a desgraça da família dele. Ao mesmo tempo, saturado de terrível aversão pela personalidade de Pôncio Pilatos, então ele tratou Pôncio Pilatos, inclusive, para sair dali com respeito, tudo. Mas intimamente, ele tem Pôncio Pilatos como o traidor dele. A pessoa que sai com a mulher dele, ou saiu. Então, ele tinha aversão pela personalidade de Pôncio Pilatos. Punha o amigo distante, a par de numerosos escândalos administrativos que ele, após o incidente da Páscoa, resolvera corrigir com o máximo de severidade. Então, o senador tem uma posição superior a Pôncio Pilatos perante o império. E ele tem algumas atitudes do governador que ele desagrada a ele, que ele acha que estão erradas. Então, são escândalos administrativos que ele, como senador, pode e tem o direito de reportar. E de, talvez, ele poderia fazer vista grossa se ele não tivesse nada contra. Se ele achasse que não fosse tão grave assim. Mas, além de serem problemas administrativos, ele tem um problema pessoal. Então, ele tem aversão. Então, já que a pessoa comete erros, ele vai cuidar de talvez tirar o Pôncio Pilatos também do local. Então, ele relata isso ao outro senador, né, ao Flamínio. Prometia então a Flamínio Severus conhecer mais de perto as necessidades da província, a fim de que as autoridades romanas ficassem cientes de graves ocorrências na administração, de modo que, em tempo oportuno, fosse o governador removido para outro setor do império. Então, ele, na qualidade de senador, tinha esse trabalho, tinha esse poder de investigar e mudar o destino
de Pôncio Pilatos, por exemplo. E aí, então, com essa cisma, com essa aversão, o que ele se empenha? Em realmente fazer profissionalmente, porque ele não está fazendo nada de errado, na verdade. Como um senador, ele está policiando, averiguando se está tudo ok para poder dar ordens, remanejar ou tirar alguém de determinado cargo. Então, ele se comprometeu a fazer isso, uma investigação mais a fundo para entender melhor e ver a qual seria a decisão. E prometendo relacionar sem demora todas as injustiças da atuação de Pilatos na vida pública. Quer dizer, ele pretendia fazer um relatório mesmo para o império, em vista das reclamações reiteradas e consecutivas que lhe chegavam aos ouvidos de todos os recantos da província. Quer dizer, não era sem razão, né? Mas ele resolveu dar uma atenção especial a isso. Nessas cartas particulares, pedia ainda ao amigo as providências precisas, a fim de que lhe fosse enviado um professor para a filhinha, abstendo-se, contudo, de referir-se aos dolorosos dramas da vida privada, com exceção do caso do filhinho. Então, olha isso, para Flamínio Severus, o Públio Lentulus não contou o que aconteceu com a vida conjugal dele. Não contou que ele desconfiava da Lívia, que a Lívia ele pegou a Lívia no flagrante de uma suposta traição. Não falou que ele estava separado. Ele falou do problema do sequestro do filho, mas ele não escreve detalhes desses problemas pessoais. Por ele citado nesses documentos como causa única da sua demora indefinida em tais lugares. Então, para Flamínio, ele está ali só por conta disso mesmo, por conta do desaparecimento do filho. E aí, Comênio, né, que então é a pessoa designada, né, Comênio partiu para de Jope, com o máximo de precaução, obedecendo rigorosamente as suas ordens e atingindo Roma daí a algum tempo, onde faria chegar aquelas notícias às mãos dos seus legítimos destinatários. Então, do porto de Jope, ali pertinho de Jerusalém, no livro Paulo Estevão a gente vê bastante Jope, né? E aí ele pega um navio, a embarcação que vai até próximo de Roma e ali chega em Roma. Em Cafarnaum, a vida corria triste e silenciosa. Públio apegara-se ao seu arquivo volumoso, aos seus processos, aos seus estudos e às suas meditações, preparando os planos educativos da filha ou organizando projetos concernentes às suas atividades futuras, fazendo o possível para reerguer-se do abatimento moral em que mergulhara com os dolorosos sucessos de Jerusalém. Então, ele tem muito a fazer, e ele mergulhou nisso. E ele não vê possibilidade dentro dele, na decisão dele, de reatar com a Lívia, de perdoar, de conversar novamente com ela. Quanto a Lívia, esta, conhecendo a inflexibilidade do caráter orgulhoso do marido, e sabendo que todas as circunstâncias aparentavam a sua culpa, encontrara na alma delicada da serva uma confidente extremosa do afeto, vivendo quase permanentemente mergulhada em orações sucessivas e fervorosas. Os sofrimentos experimentados patentearam-se-lhe no rosto, revelando profundos vestígios nos sulcos da face descorada. Os olhos, todavia, demonstrando a têmpera e o vigor da fé, clareavam-lhe as expressões fisionômicas de brilho singular, apesar do seu visível abatimento. Em Cafarnaum, os seguidores do Mestre de Nazaré organizaram imediatamente uma grande comunidade de crentes do Messias. Então, depois da morte de Jesus, os seguidores mais próximos dele, né, porque era lá em Cafarnaum que Jesus ia de barco se encontrar com eles, fazia as pregações ali às margens, né, da água. Então,
os que ficaram rapidamente organizaram para que aquilo não acabasse ali, né? Então, imediatamente fizeram uma comunidade de crentes do Messias, tornando-se muitos em apóstolos abnegados de sua doutrina de renúncia, de sacrifício e de redenção. Alguns pregavam como ele, na praça pública, enquanto outros curavam os enfermos em seu nome. Então, olha que legal, né? A continuidade, mesmo depois da crucificação, daqueles que realmente acreditaram na palavra de Jesus, né? Criaturas rústicas haviam sido tomadas estranhamente do mais alto sopro de inteligência e inspiração celeste, porque ensinavam com a maior clareza as tradições de Jesus, organizando-se com a palavra desses apóstolos os pródromos do evangelho escrito, que ficaria mais tarde no mundo como a mensagem do Salvador da terra e da terra a todas as raças. Então, olha isso, né? O evangelho, né, que eles tinham ali, né, alguma coisa, alguns rascunhos do que veio a ser o evangelho, eram que eles pegavam para poder dar continuidade aos ensinamentos, à palavra de Jesus, né? Ao que futuramente, como ele fala, viria a ser, né, a mensagem salvadora que hoje nós temos nas nossas mãos no mundo inteiro, a Bíblia Sagrada, né? Então, o Salvador da terra de todas as raças, povos e nações do planeta, qual luminoso roteiro das almas para o céu. Todos quantos se convertiam à ideia nova, confessavam na praça pública os erros da sua vida, em sinal da humildade que lhes era exigida portas adentro da comunidade cristã. E para que o meigo profeta de Nazaré jamais fosse esquecido em seus martírios redentores no Calvário, o povo simples e humilde de então organizou o culto da cruz. Olha da onde começou o hábito de se usar uma cruz. Não está falando que ali no momento usava pendurado no pescoço, né? Mas o crucifixo, o culto à cruz, começou desde cedo. A cruz até então era um símbolo dos malfeitores, de coisa ruim. Mas o Cristo ter morrido numa cruz passa a fazer da cruz um símbolo a ser lembrado do grande sacrifício do Messias no momento da crucificação. Então, olha isso. Esse povo simples e humilde que deram sequência aos ensinamentos do Cristo, às margens de Cafarnaum ali, logo então organizaram o culto à cruz, da cruz, crendo fosse essa a melhor homenagem à memória de Jesus Nazareno. Lívia e Ana, no seu profundo amor ao Messias, não escaparam a essa adesão natural às tradições populares. A cruz era objeto de toda a sua veneração e absoluto respeito, não obstante representar naquele tempo o instrumento de punição para todos os criminosos acelerados. Então Jesus muda, inclusive, isso. Porque a cruz até então era algo que representava instrumento de punição aos criminosos. Mas acharam que a cruz era um objeto que deveria ser venerado e respeitado como a lembrança de quando Jesus, né, parte e deixa para ser reconduzido às paragens celestes, né? Ana continuou a frequentar as margens do lago, onde alguns apóstolos do Senhor prosseguiam cultivando as suas lições divinas junto dos sofredores deserdados da sorte. E era comum verem-se esses antigos companheiros e ouvintes do Messias como pergureiros humildes, atravessando estradas agrestes no mais absoluto desconforto,
a fim de levarem a todos os homens as palavras consoladoras da Boa Nova. Então, olha, ainda isso daqui ainda é antes de Paulo ter surgido e ter começado as grandes viagens de divulgação do Evangelho. Isso daqui é exatamente imediatamente após a crucificação, dos mais próximos de Jesus. E como fala ali, né? Não era difícil ver alguém já começando a querer levar a mensagem aos povoados ali mais próximos. É claro que tudo dentro do mesmo povo, porque é Paulo quem extrapola, né? Quem vai para outras nações, né? E tudo mais. Até que todas as informações que a gente tem, né? A fim de levarem a todos os homens as palavras consoladoras da Boa Nova. Tipos impressionantes de homens simples e abnegados percorriam os mais longos e escabrosos caminhos, de vestes rotas e calçando alpercatas grosseiras, pregando, porém, com perfeição e sentimento as verdades de Jesus, como se as suas frontes humildes estivessem tocadas da graça divina. Então, de alguma maneira, a intenção, a boa vontade desses crentes, né, abriam canais e, como ele fala, né, pareciam que eles eram preenchidos pela graça divina. Era como se fosse uma intuição, uma mediunidade, para que espíritos de luz, através deles, pudessem continuar o trabalho, continuar divulgando a mensagem do Cristo. Para muitos deles, o mundo não passava da Judéia ou da Síria. Olha aqui, ó. Naquele momento, eles ainda achavam que a mensagem era para o povo deles. E muitos achavam que o mundo não passava da Judéia ou da Síria. Mas a realidade é que as suas palavras desassombradas e serenas iam permanecer no mundo para todos os séculos. Então, se eles achavam que iam passar só para uma parcela ali do grupo, da nação deles, não imaginavam que isso está sendo divulgado até hoje, que iria estar sendo divulgado 2000 e poucos anos depois. Mais de um mês decorrera sobre a Páscoa de 33. Então agora já passou um mês. Quando o senador, por uma tarde formosa e quente da Galileia, aproximou-se da esposa para lhe dizer dos seus novos propósitos. Então, um mês depois dessa situação, do jeito que a gente está vendo, ele chega para Lívia e conversa com ela para falar sobre novas decisões. Lívia, começou ele reservado. Tenho a comunicar-lhe que pretendo viajar algum tempo, afastando-me desta casa talvez por 2 meses, em cumprimento dos meus deveres de emissário do imperador, em condições especialíssimas nesta província. Então, isso faz parte, inclusive, do planejamento dele, de investigar tudo o que está acontecendo, de fazer um relatório, fazer o trabalho dele. Mas ele decide que isso vai ser mais abrangente e isso faz com que ele tenha que ficar fora de casa 2 meses. Como esta viagem se verificará através de pontos numerosos, porquanto tenciono estacionar um pouco em todas as cidades do itinerário até Jerusalém, não me é possível levá-la em minha companhia, deixando-a, neste caso, como guardiã de minha filha. Então, ele está explicando que ela não vai, a filha não vai, ela não vai, porque é uma viagem que ele pretende parar em todas as cidades que ele passar até chegar em Jerusalém. Como sabe, nada mais existe entre nós que lhe outorgue o direito de conhecer minhas preocupações mais íntimas. Quer dizer, eu não tenho que te dar satisfação do porquê. Porque, como você sabe, nós não temos mais essa intimidade. Todavia, renovo minhas palavras do dia fatal do nosso rompimento afetivo. Conservada nesta casa, apenas pela sua tarefa maternal, confio-lhe durante minha ausência a guarda de Flávia, até que chegue de Roma o velho professor que pedi a Flamínio. Quer dizer, ele ainda deixa claro para ela se colocar no lugar dela. Está ali só pela filha,
E ele está transferindo, né, o cuidado da filha. Desejo firmemente acredite na confiança que deponho no seu propósito de regeneração como mãe de família e que procure restabelecer sua idoneidade que outrora não lhe negaria em tais circunstâncias. E espero, assim, que abstenha de qualquer ato indigno que venha a perder minha pobre filha para sempre. Então, ele falando com ela, inclusive tocando no assunto de novo, de que ela não cometa mais nenhum erro como aquele que ele, para que ela não perca a filha de vez e tudo mais. Então, de certa forma, é uma brecha que ele abriu, porque eles não estavam mais conversando sobre o assunto. Era só para respeitar ali a posição dentro de casa com relação aos criados e à própria filha. Mas dando essa abertura, ela, Públio, pôde ainda exclamar a esposa do senador aflitamente, tentando aproveitar aquele rápido minuto de serenidade do marido, a fim de se defender das calúnias que lhe eram assacadas pelas mais complicadas circunstâncias. Então ela viu naquilo uma possibilidade. Quando ele começou a falar, ela viu a possibilidade de se defender. Mas, afastando-se repentinamente, fechado em sua severidade orgulhosa, o senador não lhe deu tempo de continuar integrando-a cada vez mais no conhecimento de sua amargurada situação dentro do lar. Então ele falou, deu o recado, ela foi falar, ele virou as costas e foi embora. Passada uma semana, partia ele para sua viagem aventurosa. Animavam-no, acima de tudo, o desejo de aliviar o coração de tantos pesares, a tentativa na procura do filhinho desaparecido e o objetivo de catalogar os erros e injustiças da administração de Pilatos. Então, olha isso. Ele estava empolgado com a viagem de 2 meses por 3 motivos aqui que ele cita, né? Emmanuel cita. Primeiro, sair, né? Aliviar o coração daquela presença do local onde ele estava vivendo amarguradamente, né? Segundo, a tentativa de continuar procurando o filho pelas redondezas. E terceiro, o objetivo de relatório de catalogar todas as injustiças cometidas de administração de Pilatos, de modo a alijá-lo dos poderes públicos na Palestina em tempo oportuno. Então estava no projeto do Públio, do senador Públio Lentulus, tirar Pilatos da região da Palestina. Na sua resolução, todavia, pairava um erro grave, cujas consequências dolorosas não conseguia ou não pudera prever no seu íntimo atribulado. Quer dizer, teve algo que ele não pensou. A circunstância de deixar a esposa e filha expostas aos perigos de uma região onde eram consideradas como intrusas, quer dizer, eles não eram bem vistos ali. E ele sair, viajar e deixar a esposa e a filha só com os criados, mas de certa forma deixava uma situação de vulnerabilidade. E além do fato de elas não serem muito bem vistas no local, porque eram consideradas como intrusas. Devia ser examinada mais detidamente pela sua visão de homem prático. Além disso, ele não podia contar nessa ausência com a dedicação vigilante de Comênio, em viagem com destino a Roma, como o conduziam as determinações do patrão e leal amigo. Então, além do fato de que Comênio, que era uma pessoa de confiança, estava viajando para entregar a carta. Todas essas preocupações andavam no espírito de Lívia, dotada como mulher de sentimento mais forte e mais justo, no plano das conjecturas e previsões. Então, a Lívia, mais uma vez, percebe o perigo. Do mesmo jeito que no começo do livro também, o Públio não percebeu a maldade, as vibrações do pessoal ali da Palestina, do Pilatos, da mulher do tio e tudo mais. A Lívia tinha uma intuição.
E aqui da mesma maneira, agora Públio está partindo meio iludido, fantasiando algumas coisas demais e acabou menosprezando outros detalhes ali dessa viagem. Mas Lívia, então, com o espírito de mulher, sentimento mais forte e mais justo no plano das conjecturas e previsões. Foi assim de alma aflita, que viu partir o marido, embora houvesse ele recomendado a numerosos servos o máximo de vigilância nos trabalhos da casa junto dos seus familiares. Festividades solenes foram determinadas por Herodes em Tiberíade, previamente avisada pelo senador, a respeito de sua visita pessoal àquela cidade. Quer dizer, quando o senador avisou Herodes que iria a determinado local, Herodes providenciou, né, alguma festa, alguma solenidade, que representava a primeira etapa de sua longa excursão. Então, em Tiberíade, que era o primeiro local, com, já sendo marcada pela recepção, né, de Herodes. Todas as localidades de maior destaque constavam como pontos de parada da caravana, recebendo Públio em todas elas as mais expressivas homenagens das administrações e contingentes de escolta e servos inúmeros, que lhe auxiliavam os serviços naquela demorada excursão através das unidades políticas de menor importância da Palestina. Devemos consignar, porém, que Sulpício Tarquínios se encontrava justamente em missão de Antipas, quer dizer, Herodes Antipas, que providenciou a solenidade, estava mais uma vez a presença de Sulpício Tarquínios ali. Então, olha como em vários momentos, né, a presença do Sulpício ou da Fúvia foram cruciais para muitas das desgraças do que aconteceu na vida do senador. Então, estava lá justamente quando da festiva chegada de Públio Lentulus à grande cidade da Galiléia. Procurou, todavia, não se fazer notado pelo senador. Então ele ficou meio escondido lá, não aparecendo direto, né, para o senador. Regressando no mesmo dia a Jerusalém, onde vamos encontrá-lo em conferência íntima com o governador nestes termos. Então, olha isso, ele viu, só falou, nossa, o governador vai gostar de saber disso. E foi para Jerusalém no mesmo dia. E fala, né? Sabeis que o senador Lentulus, dizia Sulpício com o prazer de quem dá uma notícia desejada e interessante. Fofoca, né? Dispôs-se a efetuar longa viagem por toda a província? Que fez Pilatos grandemente surpreendido. Pois é verdade. Deixei-o em Tiberíade, de onde se seguirá para Sebaste, em breves dias, crendo mesmo, segundo o programa da viagem, que pude conhecer graças ao concurso de um amigo, que não voltará a Cafarnaum nestes 40 dias. Então, olha isso, né? Como uma mente, uma linguinha afiada, né? Como consegue colocar ideias e situações que desencadeiam outros problemas, né? Outras situações, problemas. E aí, falando isso, né? E provavelmente não vai voltar para a cidade, para Cafarnaum, dentro de 40 dias. E aí, que intuito terá o senador com viagem tão incômoda e sem atrativo? Perguntou, né, o governador. Alguma determinação secreta da sede do império? Inquiriu Pilatos, receoso de alguma punição aos seus atos injustos na administração política da província. Mas, alguns, mas após alguns segundos de meditação, como se o homem privado sobrepujasse as cogitações do homem público, perguntou ao lictor com interesse. Quer dizer, primeiro ele estava preocupado com as questões da profissão, mas não dispensando, né, a ideia de que o senador está fazendo uma viagem longa. E a esposa, né? Então aí do assunto pessoal vem à tona, né? E a esposa?
não o acompanhou? Teria o senador a coragem de deixá-la só entregue às surpresas deste país, onde se aninham tantos malfeitores? Reconhecendo que teríeis interesses em tais informes, olha Sulpício já também com né, a ideia corrompida. Então, reconhecendo que talvez você pudesse querer saber sobre o assunto, tornou Sulpício com fingida dedicação e satisfeita malícia. Busquei inteirar-me do assunto com um amigo que segue o viajante, como elemento da sua guarda pessoal, vindo a saber que a senhora Lívia ficou em Cafarnaum, na companhia da filha, e ali aguardará o regresso do esposo. Sulpício, exclamou Pilatos pensativo, suponho não ignoras minha simpatia pela adorável criatura a que nos referimos. Bem eu sei, mesmo porque fui eu próprio, como deveis estar lembrado, que a introduzi no vosso gabinete particular não há muito tempo. É verdade. Então, olha isso, né? Porque o Sulpício nem sabe o que aconteceu ali dentro, se a Lívia realmente tem um caso com o governador ou não. Mas para ele, ela tem. Para ele, desde a conversa no jardim, aquela noite, lá, a primeira noite, ele alimentou ideias, conclusões erradas que tomam esse vulto. Olha onde que está parando essa suposição que a mulher do senador trairia ele com o governador. Porque isso nunca aconteceu. Mas na cabeça dele, na cabeça do senador, do governador que ainda não desiste, né? Continua atrás dela mesmo depois de tanta coisa que ela já deixou claro. E a Fúvia também, né? Alimentando isso. E aí, por que não aproveitais este ensejo para uma visita pessoal a Cafarnaum? Olha a pergunta do Sulpício, né? Perguntou Lictor com segundas intenções, mas sem ferir diretamente o melindroso assunto. Por Júpiter, redarguiu Pilatos satisfeito. Tenho um convite de Cusa e outros funcionários graduados de Antipas, naquela cidade, que me autoriza a pensar nisso. Quer dizer, puxa vida, olha que boa ideia. Eu, inclusive, tenho um convite de uma pessoa. Essa pessoa se chama Cusa. Inclusive, Cusa, na história do cristianismo, eu acho que muitos, né, conhecem já a história de Joana de Cusa. É a esposa de Cusa, que era um trabalhador na época do, é, de alguma posição política ele tinha. E, inclusive, agora Pilatos está citando isso. Cusa me chamou para ir lá, eu tenho alguma coisa para resolver com Cusa. E também outras coisas para fazer, então eu tenho desculpa. Mas, aqui vem a tua sugestão nesse sentido. Então aí imagina o governador e fala, puxa, é uma boa, não sei o quê, mas por que você está me sugerindo isso? Senhor, exclamou Sulpício Tarquínios com hipócrita modéstia, antes de tudo, trata-se da vossa alegria pessoal com a realização desse projeto. E depois tenho igualmente grande simpatia por uma jovem serva da casa, de nome Ana, cuja beleza admirável e simples é das mais sedutoras que hei visto nas mulheres nascidas em Samaria. Então, o Sulpício, é claro, né? Está querendo agradar o senador, o governador, mas ele também tem interesses pessoais. A Ana, que é a serva direta da Lívia, é um objeto de desejo dele. Que é isso? Nunca te observei apaixonado? Acho que já passaste a época dos arrebatamentos da mocidade. Em todo caso, isso quer dizer que não me encontro sozinho na satisfação que me traz a ideia dessa viagem imprevista, replicou Pilatos com visível bom humor. E como se naquele mesmo instante houvesse elaborado todos os detalhes do seu plano, exclamou para o lictor que o ouvia entre satisfeito e envaidecido. Sulpício, ficarás aqui em Jerusalém apenas o tempo preciso ao teu descanso ligeiro e imediato, regressando depois de amanhã para a Galiléia, onde irás diretamente a Cafarnaum avisar Cusa dos meus propósitos de visitar a cidade.
E feito isso, irás até a residência do senador Lentulus, onde avisarás sua esposa da minha decisão. Olha na cabeça do governador. Depois de tanto que a Lívia falou, ele ainda quer avisar a Lívia que ele está indo. Mas olha como a cabeça, né, cria fantasias e passa por cima de tudo. Então, onde avisará a sua esposa da minha decisão? Em tom discreto, cientificando-a do dia previsto para a minha partida e chegada até lá. Espero que, com a atitude inconsiderada do marido, deixando-a tão só em tais regiões, venha ela pessoalmente a Cafarnaum encontrar-se comigo, de modo a distrair-se da companhia dos galileus grosseiros e ignorantes e recordar por algumas horas os seus dias felizes da corte, junto de minha conversação e de minha amizade. Então, na cabeça dele, ele está indo fazer um bem para Lívia, né? Fazer com que ela tenha a presença de alguém que vale a pena ter a presença. E tirar ela, afastar ela dessa gentalha, né? Desses galileus grosseiros e ignorantes. Muito bem, redarguiu o lictor, não cabendo em si de contente. Vossas ordens serão rigorosamente cumpridas. Sulpício Tarquínio saiu alegre e confortado nos seus sentimentos inferiores, antegozando o instante em que se aproximaria novamente da jovem samaritana, que despertara a cobiça dos seus sentidos materiais, cobiça que não tivera tempo de manifestar quando da sua permanência no serviço pessoal de Públio Lentulus. Não sei se ele lembra, ele trabalhou um tempo ali na casa, né? Mas na época ele não teve oportunidade de se abrir ou de tentar alguma coisa. Agora ele estava com aquilo avivado, né? Aquilo acalorado. Cumprindo as determinações recebidas, vamos encontrá-lo daí a 4 dias em Cafarnaum, onde os avisos do governador foram recebidos com grande contentamento por parte das autoridades políticas. O mesmo, porém, não aconteceu na residência de Públio, onde sua presença foi recebida com reservas pelos empregados e escravos da casa. Ao seu chamado, apresentou-se-lhe Máximos, substituto de Comênio, na chefia dos serviços usuais, mas que estava longe de possuir a sua energia e experiência. Atendido solicitamente pelo antigo servo que era seu conhecido pessoal, solicitou-lhe o lictor a presença de Ana, de quem dizia ele precisar de uma entrevista pessoal para a solução de determinado assunto. O velho criado de Lentulus não hesitou em chamá-la à presença de Sulpício, que a envolveu de olhares cúpidos e ardentes. A criada perguntou-lhe, entre intrigada e respeitosa, a razão da visita inesperada, ao que Tarquínios esclareceu tratar-se da necessidade de se avistar, por um momento, com Lívia. Quer dizer, falou assim, eu estou aqui porque eu preciso falar com a sua patroa. Em particular, tentando ao mesmo tempo colocar a pobre moça ao corrente de suas pretensões inconfessáveis. Quer dizer, além de tudo, ele já dá uma deixa de que ele também está ali e elogia ela ou dá a intenção, mostra a intenção da, da intimidade que ele quer ter com ela, dirigindo-lhe as propostas mais indignas e insolentes. Após alguns minutos, em que se fazia ouvir nas suas expressões insultuosas, em voz abafada, que Ana escutava extremamente pálida, com o máximo de cuidado e paciência para evitar qualquer nota escandalosa a seu respeito, respondeu a digna serva com voz altera e valorosa. Senhor Lictor, chamarei minha senhora para atender-vos dentro de poucos instantes. Quanto a mim, devo afirmar-vos que estáis enganado, porquanto não sou a pessoa que supondes. E encaminhando-se resolutamente para o interior, cientificou a senhora do persistente propósito de Sulpício em lhe falar pessoalmente, surpreendendo-se Lívia não só com o acontecimento inesperado,
senão também com a expressão fisionômica da serva. Quer dizer, a Lívia já ficou assustada com a notícia que Sulpício está ali querendo falar com ela, mas não só pelo fato, porque a Ana estava meio pálida, né? A expressão fisionômica da serva, presa da mais extrema palidez depois do choque sofrido. Ana tratou de não a inteirar de pronto do sucedido enquanto murmurava: Senhora, o lictor Sulpício parece apressado, presumo que não tendes tempo a perder. Todavia, sem se deixar empolgar pelas circunstâncias, Lívia buscou atender ao mensageiro com o máximo de sua habitual atenção. Ante a sua presença, inclinou-se o lictor com profunda reverência, dirigindo-se-lhe respeitoso no cumprimento dos deveres que o traziam. Senhora, venho da parte do senhor procurador da Judéia, que tem a honra de vos comunicar a sua vinda a Cafarnaum nos primeiros dias da próxima semana. Os olhos de Lívia brilharam de justificada indignação, enquanto inúmeras conjecturas lhe assaltaram o espírito. Movimentando, porém, as suas energias, teve a precisa coragem para responder à altura das circunstâncias. Quer dizer, ela ficou assustada, mas com a presença de espírito dela, né, ela consegue responder à altura com relação ao acontecimento. Senhor Lictor, agradeço a gentileza de vossas palavras, todavia, cumpre-me esclarecer que meu marido se encontra em viagem neste momento e a nossa casa a ninguém recebe na sua ausência. Olha isso, ela já cortou, falou assim, agradeço a notícia, que bom que ele vem vindo, mas nessa casa nós não recebemos visita porque o meu marido não está. E com leve sinal, fez-lhe sentir que era tempo de se retirar, o que Sulpício compreendeu intimamente encolerizado. Então imagina, Sulpício ficou contrariado, encolerizado ali. Despediu-se com reverências respeitosas. Surpreendido com aquela atitude, porquanto ao espírito do lictor, a prevaricação de Lívia representava um fato inconteste. Quer dizer, para ele estava surpreso. Porque, por que ela está falando assim? Porque ela não é amante do governador? Acho que ela iria ficar feliz. Mas para ele é um fato que ele não contestava. Mas retirou-se, sumamente desapontado, mas não sem conjecturar os acontecimentos na sua depravada malícia. Quer dizer, encarando intimamente da maneira doentia que aquela mente era capaz de enxergar. Foi assim que, encontrando-se com um dos soldados de guarda à residência, seu conhecido e amigo pessoal observou-lhe com fingido interesse. Otávio, antes de uma semana talvez aqui esteja de volta e desejaria encontrar de novo, nesta casa, a joia rara da minha felicidade e de minhas esperanças. Que joia é essa? Perguntou curioso e interpelado. Ana. Está bem, fácil é o trabalho que me pedes. Mas ouve-me bem, exclamou o lictor, pressentindo, já que a presa tudo faria por fugir-lhe das mãos. Ana costuma ausentar-se frequentemente e, caso isso se verifique, espero que a tua amizade não me falte com os informes necessários no instante oportuno. Pode contar com a minha dedicação. Então, ali termina, né, essa visita do Sulpício Tarquínios. Ele insistente, né, para inclusive continuar, apesar da Ana também já ter deixado claro que assim, fechar qualquer possibilidade, qualquer esperança, mas ele ainda assim pede ajuda de outro trabalhador da casa para que informe ele no dia que ele chegar onde que a Ana estaria se ela não tivesse em casa, ou se tivesse em casa, que pudesse favorecer um encontro dele com a Ana. E aí por hoje, eu acho que tá bom, né? A gente chegou, acho que em um terço mais ou menos do capítulo, então nós vamos ter mais dois domingos ainda para a gente
terminar esse capítulo. Se não for mais um ainda, talvez. Mas já dá para a gente ter uma noção dos acontecimentos ainda, né, que esperam a coitada da Lívia, a pobre Lívia. Certo? Certinho. Ó, as duas falaram junto? Certinho. A gente ensaiou. É. É. Beleza, mas vocês têm mais alguma coisa que vocês queiram aí comentar ou perguntar? Não, não. Então tá joia. Beleza, então. Então, muito obrigado aí, vamos agradecer pela oportunidade, né? E uma ótima noite, uma ótima semana para todos. Até domingo que vem. Até domingo que vem. Tchau, tchau. Até, boa noite Fiquem para com Deus. vocês. Noite.